E a variante Ômicron do coronavírus inaugurou uma nova fase da pandemia de Covid-19 na Europa e pode acelerar seu fim, disse Hans Kluge, diretor regional da Organização Mundial da Saúde para o continente. Segundo ele, a variante ainda poderá infectar 60% dos europeus antes de março. Aspas. Assim que a onda da Ômicron se acalmar, haverá imunidade por algumas semanas e meses. No entanto, o diretor da OMS afirma que a Europa não está numa era endêmica, o que tornaria a Covid-19 uma doença semelhante à gripe. Aspas, mais uma vez. Endêmico significa que podemos prever o que vai acontecer. Esse vírus tem sido uma surpresa, mais de uma vez. Portanto, temos que ser cautelosos. Fecho aspas. Zé. Olha, fica muito claro cada vez mais de que será assim mesmo, né? A Covid-19 chegou para ficar. As vacinas serão como a gripe, né, anuais, e haverá cepas novas, como esta Ômicron e outras que virão. A evolução mostra que os médicos encontraram o melhor jeito de tratar os pacientes, as enfermeiras, e também fica evidente, de que houve enfraquecimento do vírus. Não é o mesmo vírus que circulou inicialmente. A gente tem uma vacinação de gripe e já existem evidências de que o novo coronavírus é uma gripe, né? É um sistema muito parecido com a gripe. Então, esta é a evidência e a indicação de que ficará assim entre nós, como a gripe. Mata, mas não nesta proporção do início, não com tanta velocidade como foi no início desta pandemia. Ou seja, vai ficar, sim, endêmica e sazonal, ou seja, todo ano. Ana. Médicos respeitados, né, no Brasil e no mundo, eles já vêm desenhando esse cenário. O próprio CEO da Pfizer disse há 10 dias, 2 semanas no máximo, que esta vacina precisa de ajustes. Não, essa vacina não bloqueia mais, não bloqueava outras variantes, mas que ela nem protege contra efeitos adversos da Omicron, que é preciso fazer um ajuste. A própria OMS também disse que essa vacina também já está obsoleta. E aí nós temos visto, dentro do contexto mundial, Inglaterra, países como Inglaterra, Holanda, Noruega, já levantando as restrições de máscaras, do passaporte sanitário, das restrições de trabalho, né? Está acabando aí a era do home office, as pessoas voltando a trabalhar normalmente. Agora, o interessante foi a declaração que o virologista, que inclusive trabalhou nas organizações do Bill Gates e da Melinda Gates, o Dr. Geert Vanden Bossche. É um nome meio complicado, mas ele é um virologista muito famoso. Ele disse o seguinte hoje: se vacinarmos em massa contra a Omicron, corremos o risco de transformar um vírus relativamente inofensivo em, por mais que triste que pareça, uma espécie de arma biológica. E aí dizendo exatamente o que o Zé trouxe, né? E que vários médicos, Dr. Zeballos disse na entrevista com o Augusto também, que essa variante ela veio para dar uma arrefecida na pandemia. É uma variante que tem uma transmissão, alta transmissão, mas uma letalidade muito baixa, o que ajudaria, então, a imunidade de rebanho. Por isso, né, o passaporte sanitário não faz sentido, nunca fez sentido para uma vacina que não bloqueava a transmissão. E agora, então, é preciso que continuemos aí dando as boas notícias de que a vida pode, sim, voltar ao normal. Diga, Fiuza. A Covid nunca foi tratada como uma doença. A Covid foi tratada como uma oportunidade. Vou repetir para não parecer que eu falei sem querer. A Covid nunca foi tratada como uma doença. A Covid foi tratada como uma oportunidade. E continua sendo assim ao redor do mundo. Poucas autoridades de saúde e governos talvez tenham destoado disso aí que eu falei. E eu quero dizer o seguinte: isso vai estourar na cara de todos os que estão participando desse cerco. Vai estourar na cara de vocês, vocês podem esperar. Esse nível de cinismo, esse nível de mentira sobre eficácia e segurança de vacina, vocês não vão ficar
impunes com isso. Nós estamos vendo, Vitor, algumas manifestações importantes de pessoas nas ruas. As últimas semanas, esse fim de semana, foram dezenas de milhares de pessoas se manifestando na Europa, no Canadá, contra essas medidas que eu vou repetir, são medidas oportunistas de gente autoritária e malandra, não são medidas de combate a uma doença. Este postulado que eu estou trazendo, ele é a voz de muitos e muitos cientistas sérios, não esses que estão aí comendo na mão do lobby. Eu vou citar o chefe do Departamento de Imunologia da Universidade de Tel Aviv, que endereçou uma carta aberta, já circulou aí bastante, ao Ministério da Saúde de Israel. É uma carta chocante, é uma carta que envergonha. Israel foi tratado, né, por um bom período nessa pandemia como uma referência e tal, né? Nós aqui sempre desconfiamos disso, não porque a gente seja profeta, é porque é grosseiro. E esta carta traz, então, a derrubada de algumas premissas. Está lá escrito, procurem. Ele diz que este lobby, ele não chama de lobby, né? Mas ele fala do comportamento vergonhoso das autoridades, do fracasso retumbante das autoridades mundiais e de Israel, israelenses, por exemplo, na premissa óbvia de que a imunidade natural é muito superior à imunidade que qualquer dessas vacinas em desenvolvimento poderia atestar. Isso é muito sério. Ele afirma também que não há registro a contento de efeitos adversos de vacinas. Veja o nível de gravidade da situação em que nós todos estamos inseridos. Não há registro suficiente. Eu estou falando da chefia do Departamento de Imunologia da Universidade de Tel Aviv. Não há registro, isso é óbvio que não há. Isso nós estamos apontando aqui quase desesperados, né? Não há os efeitos adversos, simplesmente o consórcio esconde. Diz que não foi, diz que não aconteceu, diz que a pessoa já tinha chegado a hora dela. Mas esta carta denuncia isso, denuncia o péssimo inventário desses efeitos, porque a vacina é em desenvolvimento, está sendo desenvolvida na população. Sem uma aferição dos efeitos adversos, você não sabe nem que vacina é essa. Ele fala sobre omissão, ele fala sobre embargos, sobre censura, fala sobre tudo isso. E nós estamos vendo, Vitor, ao redor do mundo, que várias das vozes que são responsáveis, como foi a entrevista marcante, o divisor de águas do Dr. Roberto Zeballos ao Augusto Nunes, fica parecendo ali que o Zeballos é um Dom Quixote, só que não é. Ele está falando algo que muita gente séria ao redor do mundo está falando, mas não está sendo ouvida por conta desse lobby, por conta desse arrastão vergonhoso e criminoso. Porque é o seguinte, Vitor, para concluir, se ficar demonstrado que diretrizes governamentais e de comunicação impediram o bom conhecimento de situações de tratamento, de situações de vacina, a maioria da população, esses que impediram, eles cometeram um crime contra a humanidade. E eles serão julgados por isso. Então, para saber onde estamos na pandemia, infelizmente, nós não temos referência, né? Nós vamos avaliando aqui e ali, nós vimos a avaliação do Dr. Zeballos, vimos algumas outras que indicam que sim, pode ser que, por exemplo, a imunidade de rebanho, que o consórcio ficou fingindo lá atrás, que isso era mentira. Eles inventaram várias coisas agora, né? Inventaram que não tinha imunidade natural, que só tinha imunidade da vacina, né? Eles só falam bem da vacina. Isso tudo vai aparecer, isso tudo está aparecendo. Mas é isso, nós estamos vendo que possivelmente existe uma onda descendente no Reino Unido, nós vemos isso, mas na Austrália, por exemplo, nós vemos o contrário, né? Nós vemos a ditadura indo para cima das pessoas, querendo trancar as pessoas com essa desculpa de algo que eu vou dizer.
não é tratado como enfrentamento de pandemia e de doença, é tratado como uma oportunidade. Augusto. Olha, eu gostaria que por incrível que pareça, eu gostaria que a CPI da Covid continuasse os seus trabalhos até agora, só para ouvir o Randolph Rodrigues informando que ele estava na presidência porque o presidente, o titular, Omar Aziz, não pôde comparecer porque está com Covid. Eu posso deduzir que o presidente de uma comissão que decidiu tudo sobre a Covid, que fez um diagnóstico minucioso, explicando que o responsável é o Bolsonaro, que se todo mundo fosse vacinado não aconteceria mais nada, etc, etc. Eu devo acreditar que ele levou em conta todos os cuidados, que ele adotou todas as medidas preventivas que ele próprio recomendou ao país. Agora, como é que ele explica o caso? Ele provou que mesmo com todas as vacinas recomendadas pela ciência, a Covid pode ser transmitida ou você pode ser infectado. Claro que a vacina pode ter tido consequências, tem consequências positivas, tá. E essas consequências? A primeira vacina que eu vejo que não te imuniza. Você tem de tomar os mesmos cuidados que tomava antes de tomar. Como é que explica a necessidade do passaporte sanitário? Se você tem todas as vacinas, você tomou todas, mesmo assim você pode infectar alguém ou ser infectado. Para que serve o passaporte? Araraquara, sempre, prefeito Edinho Silva, do PT, vai decidir nessa semana se institui o uso do passaporte sanitário para tudo. Tudo. Para ir ao cinema, ao restaurante, entrar num bar, tudo. Eles ainda estão discutindo isso diante das evidências de que não serve para nada esse passaporte. Agora, tratar a Omicron como se fosse uma vacina tão perigosa quanto as primeiras, uma variante tão perigosa quanto as anteriores, é muita burrice, é muito cinismo, é muito medo. É muito medo. Isso é uma gripe. Isso sim pode ser chamado de gripe. Não atinge o pulmão. Mas os jornais continuam publicando aquilo ali. Então, há vários casos que o Ministério da Saúde esconde. Quer dizer, é um jornalismo cafajeste. Nós temos de conviver com as gripes. E essa é. E é verdade, sim, que já chegamos a uma situação endêmica, o que recomenda a volta ao normal. Mas continuam os colunistas, que seguem a ciência, continuam espalhando o terror, usando agora crianças também.